Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Provérbios 23:29 e diz o seguinte: Quem se sente angustiado e triste? Quem vive brigando e se queixando? Quem sofre ferimentos desnecessários? Quem tem os olhos sempre vermelhos? Aquele que passa horas tomando vinho e experimentando bebidas fortes. Não olhe demoradamente para o vinho, observando o quanto ele é vermelho, como brilha no copo e desce suavemente, pois no fim ele morde como cobra venenosa, pica como víbora. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentido. Ficará tonto como um marinheiro em alto mar, agarrado ao mastro em meio à tempestade. Dirá: bateram em mim, mas eu não senti, nem percebi quando levei uma surra. Quando acordarei para poder beber de novo? Pode parecer um absurdo eu querer falar hoje sobre bebida, sendo que nós estamos no meio do carnaval. Mas foi para esse lado que Deus me colocou hoje. Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu sinto que qualquer pessoa, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente tem essa cultura, qualquer pessoa que vá falar sobre álcool, sobre bebida e sobre como nós devemos nos afastar dessas coisas, a gente já começa numa batalha mais difícil do que o normal. Se eu vier aqui e disser para você amar o próximo, o pessoal fala: beleza, amar o próximo, entendo, uma mensagem universal. Se eu falar assim: nós temos que perdoar as pessoas, isso, tem que perdoar as pessoas, beleza. Tem certas coisas que parece que todo mundo aceita, mas aí quando a palavra de Deus diz para ficar longe do álcool, dessas bebidas fortes que te fazem mal, que te fazem fazer papel de ridículo, de palhaço, aí as pessoas imediatamente já erguem seus escudos para se defender, para debater, para rejeitar, e já começam ouvindo com um não na cabeça. E se possível, e eu sei que é difícil isso, eu peço que você tente abaixar um pouquinho esses escudos, para a gente entender o que é que a Bíblia está nos falando aqui. Abrir um pouquinho a cabeça. Bem, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que o livro de Provérbios ele é um livro onde existem vários conselhos para a vida. Existem alguns lugares na Bíblia que tem Deus nos dando ordens. Em outros lugares nós temos Jesus, né, pegando essas leis que Deus nos deu e falando: olha, é por isso que é importante. Né? Então tem vários lugares na Bíblia que são muito assim. É isso que Deus está te dizendo. Existem também cânticos, como em Salmos. Mas em Provérbios, a gente tem muitas pequenas frases sobre a vida. Sabedorias sobre a vida. Sabe aquelas pequenas frases que o povo adora usar? Albert Einstein disse isso. Nietzsche disse aquilo. O livro de Provérbios é cheio dessas sabedorias. Só que a diferença é que não é só um cara qualquer que está dizendo, né? Faz parte da Bíblia. Então, nós temos que ouvir, não é porque está no livro de Provérbios que não é o próprio Deus que está dizendo, então não tem que ser levado em consideração. Isso não é válido. Se não era para ser levado em consideração, não estaria aqui na Bíblia, logo ao lado de Salmos. Então, esse texto ele começa dizendo que nós temos que tomar cuidado. Ele usa o termo vinho aqui porque provavelmente já era a bebida mais comum daquela época. Então ele fala: olha, cuidado, não perca aí seu tempo bebendo, olhando para o vinho, vendo como ele desce macio, como é gostoso, como é agradável. Porque o resultado disso é que você vai ficar tonto que nem um marinheiro em alto mar, agarrado no mastro. Você vai acordar e parecer que ele levou uma surra. E em vez de ter bom senso e falar assim: meu Deus, acabaram comigo, o que aconteceu? Parece que me atropelaram, estou aqui todo destruído. Você vai dizer: quando eu vou acordar para beber de novo? Quando que eu posso tomar a próxima dose? As pessoas que elas bebem, elas gostam de beber, elas gostam de fazer isso o tempo todo. Elas gostam de fazer isso e a sociedade permite que elas façam isso. Às vezes tem um pouco de preconceito, né? Tipo, nossa, essa hora da manhã e você já tá bebendo. Mas aí chega aquele povo com aquelas, entre aspas, sabedorias, e tipo: cuida da sua vida que eu cuido da minha, eu faço o que eu quiser, eu sou um adulto, eu sei o que eu tô fazendo. E às vezes as pessoas se preocupam umas com as outras. Mas a pessoa que bebe muito, ela
ignora todos os sinais vermelhos, todas as bandeiras vermelhas, todos os sinais de que algo pode dar errado. Ela ignora tudo isso por causa dessa busca, deste objeto que faz ela se sentir bem. E tem muita gente hoje em dia que acha que o padrão, a direção da sua vida que você tem que tomar é: se faz e me sente bem, então tá ótimo. E é um péssimo padrão para você usar. É uma péssima direção para você deixar guiar a sua vida. Porque quantos criminosos terríveis só fizeram o que fizeram porque fazia ele se sentir bem. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então a gente não pode seguir só o que bate no meu coração. Porque todos os erros que a gente cometeu na vida, a gente cometeu porque a gente seguiu o coração e falou: na hora eu achei que era uma boa ideia. Mesmo tendo várias pessoas talvez em volta dizendo: eu não acredito que você achou que isso era uma boa ideia. E aí depois, com mais bom senso, com mais calma, você tem noção de que não era uma boa ideia. Então existe um orgulho, existe uma falta de humildade aí em você continuar e continuar e continuar bebendo, mesmo sabendo o mal que faz para a saúde, mesmo talvez tendo pessoas ao seu redor dizendo que isso não é bom, que isso está fazendo mal, que isso é perigoso. E aí vem os defensores da bebida, né? Porque não basta ser uma indústria que ganha bilhões e bilhões de dólares todo ano, ainda tem que ter as pessoas que defendem os pobres bilionários que fazem o álcool, né? O povo acha que o pessoal faz álcool da bondade do coração deles, não é para ganhar bilhões, né? As pessoas não estão fazendo um produto que fazem as pessoas jogarem a vida deles fora todos os anos, encherem hospitais de pessoas morrendo por causa disso todos os anos. Ah, então por que o governo permite? O governo permite porque eles ganham muito dinheiro com isso. É o dinheiro que move eles, não é o amor, não é a compreensão, é o dinheiro. E quando você pode cobrar muitos impostos num produto e esse produto vende muito, o governo ganha muito dinheiro. E aí eles jogam uma capa de santidade e falam assim: não, mas você toma a sua própria decisão. Engraçado, porque cigarro também é uma coisa que faz mal à saúde. E não pode ter propaganda na TV. Tem um aviso enorme na embalagem dizendo que aquilo pode fazer mal para você, imagens bem gráficas, bem exageradas, para te chocar, para impedir que você compre. Mas você pode tomar sua própria decisão. Não vamos interferir. Você faz o que você quiser, porque você é um adulto. Aí existem outras drogas, porque essas são um tipo de droga, né? Existem outras drogas que o governo vira e fala assim: não, isso é completamente proibido, a gente não vai dar liberdade para você, isso é crime e ponto final. Então é muito curioso, é bem estranho como certas coisas o governo fala: você decide, e outras ele tira a sua decisão. E tudo isso é motivado por dinheiro. Então não se deixe levar por esse argumento de que mas é legalizado, mas pode, porque amanhã aquela droga que era ilegal vira legal, e aí de repente vira certo usar ela porque agora o governo tira imposto dela. Não, aquilo ainda faz mal para você do mesmo jeito. Eu já consigo ouvir alguém virando e falando assim: mas não faz mal, é só você beber com moderação, é só você fazer isso, é só você fazer aquilo. E para concluir essa mensagem aqui, eu quero lembrar de duas coisas. Uma, eu não vou citar nomes, porque são pessoas que já faleceram já. Mas eu tive pessoas do meu convívio, da minha vida, da vida da minha esposa também, né? Pessoas que sofreram muito por causa do álcool. Tem gente na minha família que eu vi começar a beber e a pessoa não conseguia parar de beber. Ela tinha consciência que aquilo não era bom, mas ela continuava bebendo. Porque o vício é como uma âncora que prende o seu pé e te puxa para baixo. E você pode virar e falar assim: então tira esse negócio do seu pé e vai. Mas é muito fácil julgar as pessoas e falar: só se livra desse problema aí, né? Do mesmo jeito que tem gente que age, né, como se para eu deixar de ser obeso era só falar: então emagrece aí, né? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E não é. Exige muito esforço, muito sacrifício, e você precisa mudar o ambiente onde você vive. Porque não adianta você virar e falar assim: vou parar de beber, e estar num lugar onde todos bebem.
e estar com amigos que todos bebem, porque você vai voltar a beber. E aí então, eu já tive parentes que eu vi perdendo a vista, perdendo a audição, se tornando praticamente cegos e surdos, porque não conseguiam parar de beber. E é muito fácil falar, é só parar, é só ter controle. Se você perdeu o controle, a culpa é sua. Quando você é dominado por um vício, porque o vício, ele dificulta que você tenha um pensamento racional. Ele dificulta que você tome decisões claramente. Ele torna todo esse processo extremamente difícil, porque tudo que você pensa é o que diz o versículo 35, né? Nem percebi que levei uma surra, mas quando que eu vou poder beber de novo? E a segunda coisa que eu quero lembrar antes de concluir aqui é um pensamento que uma vez passou pela minha cabeça. Provavelmente eu ouvi de alguém e isso me fez mudar um pouquinho o meu pensamento sobre isso, porque eu conheço pessoas que bebem, eu conheço pessoas que dizem, mas não tem problema, mas na época de Jesus o pessoal também tomava vinho, mas é parte cultural, mas sua família italiana e lá um monte de gente bebe e não tem gente caindo no chão por causa disso. Deve ter também, né? Mas eu entendo que é possível você beber isso sem se tornar este cara aqui da história, alucinações sem sentido, bêbado, eu entendo que é possível, mas também é possível perder o controle. Então, existem muitas coisas na vida que a gente fala, o importante é se aventurar, o importante é se divertir, e existem outras que a gente quer ter toda a segurança do mundo. Imagina você entrar num carro e o cara falar assim, olha, pode pegar esse carro, é tranquilo, só 10% das vezes ele explode, tá? Você vai virar e falar assim, eu não vou entrar nesse carro. E não, mas é tranquilo, 90% das vezes ele não explode. Você fala, beleza, mas eu vou precisar usar esse carro várias vezes. Mesmo se não for 10%, 1% das vezes ele explode. Mas você fala, eu vou ter que usar esse carro o resto da minha vida. Tá me dizendo que a qualquer dia, a qualquer momento tem uma chance dele explodir. Sim, você não entraria nesse carro. Esse ano a gente está tendo vários problemas com aviões, né? E só por causa disso, já tem muita gente que já está parando de andar de avião, mesmo sendo o meio de transporte mais seguro. Eu já fui em muitos parques de diversões, né? Eu gosto de brinquedos radicais e tal. O cara vem, te prende naquele negócio e ele vira e fala assim, olha... Você imagina se ele vira e fala assim, pode ser que quando você tiver de ponta cabeça, isso vai abrir, mas a chance é pequena. Você levanta na hora e fala, não, eu não vou não. Não, mas a chance é muito pequena. Então você vê que engraçado que em certas situações, o pessoal acha, tem que viver a vida, ser aventureiro, tem que se arriscar, tem que viver, só se viver uma vez. Em outras a gente olha e fala, eu quero o máximo de segurança possível para minha vida. E você não é um maluco por querer segurança para você, para sua família, para os seus filhos. Isso me leva a esse pensamento, que em algum momento chegou na minha cabeça. Tudo bem, se você beber, pode ser que você consiga manter o controle. Mas pode ser que você perca o controle e se torne um viciado. Mas é só ter o controle, é só não sei o que lá. Então, não é simples assim. E aí eu pensei o seguinte, o que de bom pode acontecer se eu tomo álcool? Tem gente que fala que eles não têm coragem de conversar e aí eles bebem para ficar mais corajosos, mas isso é um problema, uma dificuldade de personalidade. Eu já fui uma pessoa que tinha dificuldade de conversar com as pessoas e eu venci essa timidez. Eu tinha dificuldade de falar em público e eu venci essa timidez. Então, você resolver timidez ou um problema, uma dificuldade de personalidade com álcool não é uma solução. É uma muleta que você vai continuar usando o resto da sua vida. A diferença é que ela tem a chance de te matar e te viciar. Então é uma muleta bem perigosa. Mas eu bebo porque eu preciso relaxar, porque eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Qual é a diferença, da pessoa que eu bebo para relaxar, eu tomo remédio para relaxar?
Ah, eu faço uma meditação para relaxar, eu pratico um esporte para relaxar. Qual dessas opções parece mais saudável, né? Então você falar que você bebe para relaxar também é uma muleta. É um problema que pode ser resolvido de um outro jeito muito mais saudável. E às vezes essas soluções na verdade são só desculpas. Tá, então que bom, que bem que o álcool pode trazer para a vida de alguém. Praticamente nenhum. Como a gente viu, tem mais desculpa do que boas razões. Mas que mal pode trazer? Você pode ter problemas de saúde seríssimos, você pode morrer por causa dele, você pode criar um vício. E lembre-se, todo viciado começou com a primeira dose. O único jeito de você não se viciar numa droga, seja ela qual for, o álcool, o cigarro, qualquer outro tipo de droga, o único jeito de você saber que aquilo não vai dominar você, não vai dominar a sua vida, é não usar. E esse texto que a gente lê hoje, ele fala muito sobre isso, sobre controle. Se você perder o controle da sua vida, você ficar na mão completamente dos outros, do desespero. A gente ouve algumas histórias às vezes, principalmente das mulheres, que vão em festas, em reuniões, histórias terríveis de às vezes alguns homens que tentaram abusar ou se aproveitar, colocar alguma coisa na bebida, jogar alguma coisa nelas para elas respirarem, para perder o controle. São histórias terríveis, histórias assustadoras, histórias dignas de filmes de terror, de homens malignos que tentam fazer uma mulher perder o controle para ele se aproveitar dela. Mas por algum motivo o pessoal acha que beber, encher a cara, perder o controle é ótimo. É ótimo. E nada de mal vai acontecer com você enquanto isso. Você está abrindo mão da sua vida, você está abrindo controle do seu corpo. E falando, eu confio que essas pessoas aqui ao meu redor, que aonde quer que eu esteja, ninguém jamais vai pensar em fazer mal comigo. Você entende que existe uma inocência, né? É uma inocência muito besta de fazer isso. De você abrir mão do seu controle e falar, aí ó, tô aqui. Vou falar um monte de asneira, vou fazer um monte de besteira e se bobear, alguém ainda pode fazer algo comigo e eu tô completamente fora de controle. E amanhã vai vir só a lembrança de algumas coisas, a dor, o sofrimento físico da ressaca e a vontade de continuar e perder o controle de novo. Se você quer tanto perder o controle da sua vida, por que em vez disso você não recupera o controle da sua vida? Deus pode te ajudar. Deus pode te libertar. E assim como qualquer vício, não existe um santo remédio. Não existe uma coisa que fala assim, a partir de agora nunca mais terei esse problema. Nunca mais terei essa dificuldade. Não. O vício é uma coisa que a gente continua lutando o resto da vida. Mas vale a pena. Porque quando a gente se afasta de um vício, a gente começa a ter uma vida mais saudável, mais feliz, mais liberta. O vício, e nesse caso aqui sendo o vício o álcool, ele não ajuda você a relaxar, ele não ajuda a se libertar, ele te acorrenta, ele te prende. E o maior exemplo disso é que você não consegue se libertar dele com facilidade. A pessoa que diz eu posso parar a hora que eu quiser, ela não para. Ela continua dizendo eu posso parar a hora que eu quiser, mas na verdade nunca para. É difícil se libertar de um vício. É uma marra, é uma corrente no seu pé. Você pode até conseguir, mas é muito difícil. É uma das coisas mais difíceis que você pode fazer na sua vida. Era melhor se você nem entrasse nessa. Se você não entrou, fica longe. Fica longe, que é a melhor coisa que você pode fazer. Fique longe dos vícios, porque eles não trazem nada de bom para sua vida, mas podem trazer muita coisa de ruim. Busque a ajuda do Senhor. Ele te ajuda a te proteger, para você ficar longe dessas coisas, ou se você já está nessa vida, a te libertar. Esse parente meu que perdeu a vista, perdeu a audição e um monte de coisa,
ficou praticamente cego e surdo. Um dia ele teve um encontro com Deus e teve a vida dele transformada, e ele abandonou o vício, abandonou completamente, mudou de vida e viveu ali muitos mais anos de vida, muito mais feliz, muito mais satisfeito, com muito mais propósito e direção. Quando aquele homem abandonou o vício dele e conheceu a Deus, ele se tornou uma pessoa que eu tive felicidade em conhecer. Eu não conhecia ele, eu conhecia o que bebia. Mas aquele, o livre, o solto, o liberto, ele era um novo homem. E eu tive a oportunidade de conhecer ele de novo e aprender a amar aquela pessoa maravilhosa que ele era quando ele não bebia. Ele era uma outra pessoa, ele era uma pessoa melhor. Deus libertou ele, fez ele uma pessoa melhor, mais agradável, mais leve, mais feliz. Ele talvez já fosse tudo isso, mas o vício, o álcool, impedia ele de ser feliz de verdade. Era uma corrente que prendia ele. Como eu falei, se você puder, com todas as suas forças, nem comece, se afaste, não entre nessa. Mas se você já caiu nesse buraco, busque a ajuda do Senhor. Lute contra o seu vício. Você não fala tanto que esse vício não te domina? Que você tem controle sobre ele? Que você não é um viciado? Prove. Prove para você mesmo que você consegue viver sem aquilo. A partir do momento que você vai olhar e perceber, nossa, como é difícil, eu fiquei mal-humorado, eu fiquei estressado, eu tô morrendo de vontade de fazer aquilo de novo, essa clareza vai chegar e falar assim, peraí, eu acho que eu realmente tenho um problema, porque eu fiquei aqui um dia, 5 dias, uma semana, um mês sem fazer isso, e parece que a minha vida tá assim, tudo que eu penso, toda hora, o que eu quero é voltar para aquilo. Admita, entenda que você tem um problema, tudo bem, todos nós temos problemas, alguns maiores, outros menores, uns diferentes dos outros, mas aceite, admite que você tem um problema, admite para você mesmo, entenda que você tem um problema e deixa Deus transformar o seu coração, deixa Deus te libertar dessa corrente, para que você possa viver uma vida livre, leve, solta, feliz, sem nenhum vício te prendendo. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus, fique na paz. E se você chegar aqui, deixa um joinha, se inscreva. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.